Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão aí nessa manhã de domingo? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Quanta gente bonita aqui. Hoje é dia da estreia, o primeiro encontro da nossa comunidade, né? Vai ser de tarde. Eu tô super feliz, eu tô super contente hoje. Quero começar essa live agradecendo a todos vocês, quem participou da jornada, quem entrou para a comunidade, quem me acompanha aqui constantemente. Eu só tenho a agradecer a vocês pela realização desse grande sonho, que é a comunidade abrir as rodas, né? As rodas de cura, de transformação pessoal, de autoconhecimento. Fico muito contente, fico muito honrada de ter vocês aqui sempre. Gratidão, gratidão, gratidão infinita. Sejam bem-vindos, meus amores. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. A Rafa falando bom dia, muito feliz com o resultado do meu giro. Que bom que você gostou, Rafa. Foi o melhor presente que me deu ao longo da minha vida. Gratidão, querida, gratidão. Foi um bálsamo trabalhar com os giros essa semana. Vocês sabem que quando eu entro nos meus atendimentos privados é a hora que eu me recupero, que eu me regenero, porque esse encontro que acontece, mesmo que a distância, é muito salutar, assim. Para mim ele é uma roda de cura. Eu fico muito feliz quando quem recebe o trabalho também sente isso. Rafa, querida, muito obrigada, viu, pela confiança. Fico muito feliz. Seu ciclo seja maravilhoso e abençoado. Coisa boa, gente. Como é que vocês estão aí? Como é que vocês passaram essa semana com lua nova, eclipse? Eu até coloquei aqui, acho que foi ontem. Foi ontem, não, foi antes de ontem, foi na sexta-feira. Eu te coloquei que eu senti bastante esse eclipse. Engraçado que eu senti mais esse eclipse solar do que o lunar que teve antes. Eu senti muito a força desse portal que se abriu. Ah, Fabi, querida, são seus olhos, Fabi. Obrigada, querida. Eu senti bastante esse eclipse, eu senti uma energia muito forte. Acho que muito por conta do lançamento da comunidade, por conta de todo o processo que eu vim carregando ao longo de todo esse tempo. Então eu senti demais esse eclipse. Mas foi muito bom, porque eu consegui aproveitar essa energia para iniciar outras coisas, né? Essa semana a gente vai iniciar uma programação nova lá no grupo privado, com oráculos novos. Vou começar também um projeto de meditação ao vivo lá no YouTube. Então, assim, chegaram para mim já diversas ideias novas, uma vontade de mudar, e eu relacionei isso muito com o eclipse. Eu queria saber de vocês aí como é que foi. Algumas pessoas comentaram comigo no direct, outras entraram lá na postagem que eu deixei falando sobre isso, porque lembra do seguinte, né? O eclipse, e eu até cheguei aqui, vim numa live aqui conversar com vocês sobre isso, ele é um portal que se abriu, na verdade, naquele dia, foi no dia 10, foi dia 10, dia 11, dia 10, né? No dia 10 abriu esse portal e ele vai perdurar aí 6 meses. Então, quer dizer, a gente tem uma margem enorme, mas grande parte dos processos que a gente inicia nesses ciclos, a gente tem que ter esse olhar para perceber quando lá na frente, quando esse portal estiver se encerrando, a gente já vai perceber todo o movimento que ele trouxe para dentro da nossa vida, né? Inclusive, eu lembrei que esse eclipse que a gente viveu essa semana estava relacionado com um outro que aconteceu no final do ano passado, né? Eu falei bastante sobre isso na live que a gente fez sobre o eclipse. Aqui, Raile está falando, angustiada alguns dias essa semana com a sensação que algo está sendo remexido por dentro e que algo novo vem aí. Ah, mas essa é uma sensação boa. É uma angústia ruim que está te trazendo isso? Eu acho que o que traz a angústia não é essa sensação. Eu acho que o que traz a angústia é o fato de você não ter controle em cima do que está acontecendo. Ah, essa danada dessa angústia que chega, assim como a ansiedade,
Ela não vem exatamente daquilo que está mudando, daquilo que está transformando. Ela vem desse lugar interno que a gente tenta controlar. A gente tenta. Voltei? Tá funcionando aí? Dá um joinha aí para eu saber que tá funcionando de novo. Essa sensação, essa angústia, ela vem de um lugar que está relacionado com o controle. A Anne falando aqui, ó, senti uma explosão de energia, me tirou do lugar comum, como uma energia de fogo mesmo, olha só. Essa semana eu senti também bastante essa potência de fogo, eu senti demais. E essa semana agora a gente vai ter lua crescente. A lua crescente vai chegar no dia 18, por volta da 1 da madrugada, a gente já tem a mudança de ciclo. Lembra de uma coisa, lua nova, a luz estava lá embaixo, ela vai começar a subir, até chegar onde? Na lua cheia, certo? Nesse meio de percurso, a gente tem um ponto que é chamado quarto crescente, a lua crescente, que é um ponto que nos lembra, nos recorda que é um excelente momento para a gente recalcular a rota, recalcular os planos que a gente fez lá no início da lua nova, né? Então, quando chega a lua crescente, a gente já começa a entrar naquele movimento de querer expandir ainda mais os processos que começaram anteriormente. Então, é um ponto do mês que a gente precisa aproveitar, a gente precisa começar a se habituar, a se preparar para a cheia na lua crescente e colocar em movimento, expandir com força maior a lua nova. É na lua crescente que a gente tem o ápice dos processos que nós iniciamos na lua nova. Então, essa é uma semana significativa para a gente multiplicar, para a gente abrir nossos caminhos, para a gente trabalhar com uma força de integração, porque é essa força de integração que vai ajudar a gente a expandir. É essa força de integração que vai abrir para a gente novos caminhos. Quando eu falo integração, eu estou falando em quê? Pegar aquelas partes nossas que estão fragmentadas, que estão distanciadas, que estão abandonadas e trazê-las para a luz, trazer para esse movimento de trabalho constante, diário, dentro da nossa luz, da luz que a gente derrama sobre o mundo, né? E esse é um ponto importantíssimo da lua crescente. Muita gente desconsidera a lua crescente, né? Lembra só na hora de cortar o cabelo da lua crescente, mas gente, esse é um ponto importantíssimo, porque todo o nosso trabalho que se começou lá na lua nova, ele vai ganhar um fôlego, ele vai ganhar uma dimensão maior na lua crescente. E aonde você derrama a tua atenção, principalmente nesse período, vai ganhar, vai receber, vai estar conectado com o melhor que você tem, com aquilo que você tem de mais pulsante, de mais vibrante, que atinge esse ápice na lua crescente. Mesmo que você não tenha muita consciência desse processo, mas você vai acabar pegando isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais comentários aqui sobre o eclipse. Meu marido foi sair de casa, tudo está fora do meu controle. A Thay, deixa aí. Ah, mas com certeza, deixa aí. Aproveita esse espaço, esse distanciamento, que pode ser temporário, pode não ser, a gente não sabe. Para a vida tudo está aberto. Mas lembra de uma coisa, se está acontecendo esse distanciamento agora, ele também é interessante para você. Ele também pode te auxiliar a encontrar você mesmo, a encontrar e se reconectar com o seu amor próprio, com a sua capacidade de trazer para o mundo coisas, amores, relações que não vão precisar passar por isso. Aproveita esse momento, deixa aí. Cuidado com as resistências. Às vezes a gente fica tentando pegar e segurar, a gente quer controle. A gente nunca vai ter controle. Não existe situação onde nós temos 100% de controle. Não existe. Então, solta. Solta, inclusive, esse controle interno. E aproveita esse momento para você. Porque se isso está acontecendo na sua vida nesse momento, é porque também é do seu interesse. Também é importante para a sua evolução, viu? A Rita fala a verdade, diz que até a internet dá uns pulos. Pois é, até internet. Verdade, a Ana tá falando, fico chocada como ela consegue verbalizar coisas que estão no nosso íntimo. Às vezes nem eu sabia que estava passando por isso, e quando ela fala, me lembra.
Eu estou aqui para lembrar, eu sempre falo isso, eu não trago nada de novo. Tudo que eu trago aqui vocês já sabem. Talvez vocês não se recordem que vocês sabem, mas você já sabe. Você está precisando só dessa lembrança, né? A minha função aqui é só essa, lembrar. Olha lá, Ariana com ascendente em Lua e Escorpião, a Fabi. E essa é uma semana boa para tentar liberar e permitir. Porque veja só, como a gente está nesse movimento da Lua crescente, gente, tudo que a gente derramar a nossa atenção vai ganhar essa força. Vai ganhar a nossa assinatura energética. Com o que você vai gastar seu tempo essa semana? Com que tipo de pensamento, com que tipo de vibração? É claro que a vida vai trazer um monte de coisa, né? Você liga o jornal, você conversa com a família, com os amigos, você vai receber um monte de coisa. Você pode acolher tudo isso, você pode sentir. Aliás, nós estamos aqui para sermos afetados. O reino dos afetos, o mundo dos afetos, lembra? Nós vamos afetar e vamos ser afetados. A gente vai trocar, é saudável a gente estar nessa posição. Mas não significa que eu vou pegar tudo que chega para mim, vou capturar tudo o que chega ou aquelas partes que às vezes nem estão sob o meu controle, nem estão sob o meu domínio. Eu vou pegar todos esses assuntos e vou sustentar como se fossem meus. Eu vou trazer aquilo para dentro de um campo, de uma esfera, porque a gente aprendeu que ser bom é fazer isso. Pegar o problema do outro, arrasto esse pacote para dentro da minha vida e a partir daquele momento, o problema dele é o meu problema. Eu vou sentir por ele, eu vou trabalhar junto com ele, eu vou vibrar dentro dessa energia com ele. A gente faz isso. Aí o que acontece? A nossa energia começa a cair, a gente não consegue ajudar nem o outro, nem a gente. Mas Rita, como é que eu faço então se eu quero ajudar uma pessoa? Você não precisa fundir com o problema de alguém, com o problema do mundo, com o problema de fora, para você poder ser um agente ativo de mudança. Um agente que traz uma ajuda que realmente conversa com aquilo que a pessoa está precisando, com aquilo que a pessoa está querendo. Você não precisa entender que porque você está envolvido com uma tarefa, aquela tarefa passa a ser você. Você não precisa se identificar a esse ponto. Não precisa deixar ignorar as suas prioridades para poder dar atenção para o problema do outro. Até porque, muitas vezes, o que o outro está esperando da gente não é exatamente isso. O que o outro está querendo da gente é algo que passa por um campo e por um aspecto que é muito menos prático do que sair resolvendo as questões. Só que a gente acaba pulando essa etapa, né? A gente pega o pacote do outro, traz ele para dentro da nossa vida e depois os nossos pacotes a gente nem sabe mais onde está. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana a Lua vai fazer uma oposição com Netuno na hora da Lua crescente. Uma Lua em Virgem fazendo oposição com Netuno. Netuno é exatamente esse planeta que fala sobre esse momento em que a gente fica tão atordoado, tão ligado no automático, a gente às vezes entra numa esfera de fantasia, de ilusão. A gente entra num movimento padronizado. Aí eu fiz isso da outra vez, vou fazer agora de novo. Ah, fulano fez isso comigo da outra vez, ele vai fazer agora de novo. Ah, porque minhas últimas relações foram assim, essa vai ser assim também. Ah, já tô esperta, eu já sei o que vai acontecer. É desse lugar que a gente começa a perceber que esse conflito, né, dessa Lua com Netuno, traz para dentro da nossa vida uma coisa chamada suposição. Eu vou supor que o outro vai ser ajudado quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Você perguntou, você entrou em conexão com essa pessoa de uma forma empática, para entender qual que é o ponto dela, qual que é a necessidade dela, ou você só entrou no padrão automático ali de vou fazer o que eu sei e o que eu acho que é bom. Isso coloca a gente dentro desse conflito que a Lua, em oposição com Netuno, essa semana está falando. Cuidado com as relações íntimas, as relações, mais uma semana em que a gente vem, né? Até porque Plutão também vai estar aí em oposição a Marte, ainda naquele aspecto que a gente vem conversando há várias semanas, e também vai entrar numa oposição com Vênus essa semana. Então, a gente vai ter aí muitos relacionamentos que vão ficar, se já não estão, né? Estremecidos, e aí vai ser num nível mais profundo, aí não vai ser só nas questões relacionadas com a conversa, mas também nas conexões afetivas e amorosas. Então essa é uma semana importante para a gente sair desse universo da suposição, para a gente trabalhar, e eu falei muito sobre isso no eclipse, trabalhem a comunicação, melhorem a qualidade dessa expressão, dessa qualidade de se expressar, de se comunicar com o mundo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. E
acredito eu, é uma capacidade, uma habilidade que vai fazer grande diferença, não só agora nos próximos 6 meses de 2021, mas também em 2022, tá? Se a gente não souber trazer a nossa luz para o mundo, se expressando, se comunicando, colocando aquilo que é importante pra gente, a gente vai ser atropelado e depois a gente não vai poder acusar só os outros e falar, não soube me ouvir, não soube entender. Você tá sabendo se ouvir, se entender e entender os outros também? Porque quando a gente não consegue se comunicar, muitas vezes nós entramos em relações, em situações que colocam a nossa energia lá para baixo. Porque a gente vai começar a carregar um monte de pacote, um monte de ideia, um monte de projeto, um monte de trabalho, um monte de circunstâncias que às vezes nem são nossas, estão relacionadas com uma outra pessoa. Então, essa é uma semana para a gente trazer essa clareza, né, para dentro da nossa vida e com as nossas relações, em todos os sentidos. Profissional, afetivo, amoroso, em tudo. Família, amigos. Se preocupa com a forma como você está mandando a sua mensagem. Aliás, tá aí uma dica boa, né? Antes de você pegar o celular e mandar aquela mensagem, seja no direct, seja com uma pessoa conhecida ou desconhecida, pode ser no WhatsApp, pode ser numa conversa, para um segundo e leia o que você escreveu. Se a outra pessoa do outro lado estiver num momento diferente do seu, ela vai conseguir entender o que você está dizendo? Ela vai sentir qual que é a sua necessidade real? Existe alguma forma de agressão silenciada ali no meio daquelas palavras? Uma cobrança, uma agressão, uma acusação? Você entrou nesse ponto, a conversa já saiu do sentido empático que a gente estava falando. E muitas vezes a gente não percebe, porque eu estou pensando aqui na minha cabeça, eu vou lá, digito e mando. A pessoa do outro lado lê aquilo e ela fala, caramba, mas por que essa pessoa está tão agressiva? Por que essa pessoa está acusando? Por que essa pessoa está projetando em mim uma coisa que eu nem... Fica aquela conversa truncada. A gente precisa parar um segundo e ler. Porque uma das características da comunicação e da expressão clara, lúcida, é a gente se preocupar com o outro lado, se ele vai receber da maneira como a gente está querendo. E deixar claro, esclarecer, buscar esclarecer mais, se for o caso. Eu percebo que muitas vezes as pessoas não param esse um segundo antes de mandar uma mensagem para ler numa posição diferente do que a própria posição. As pessoas não param. Elas querem ter atendido naquele momento o desejo de resposta. O desejo de mandar a sua ideia, o seu sentimento imediatamente para o outro. E isso, gente, cria um caos dentro das nossas relações. Isso cria um verdadeiro buraco imenso. Às vezes você tem aquela relação que tem tudo para dar certo. Uma relação que começa, inclusive, com muito sucesso. Mas ela começa a se deteriorar. Pare e presta atenção, dá uma olhada nisso. Como que está acontecendo essa troca? Porque isso pode acontecer não só por mensagem, mas pode acontecer pessoalmente também. Quanto mais a gente adquire essa capacidade de trazer para o mundo de forma clara, direta, sintetizada e prestando atenção na maneira como a gente está construindo esse nosso diálogo com o mundo, muita coisa pode se transformar aí no seu caminho. Muita chance, muita porta, muito relacionamento pode começar a se transformar. E essa oposição da Lua Netuno na hora do momento, né, que a gente entra na fase crescente, também lembra da necessidade da gente ficar atento para os nossos estados de mente. Lua oposição Netuno fala de estados alterados de consciência. Então, cuidado com bebida, mais uma vez, cuidado com substâncias que te colocam num estado alterado de consciência. Por quê? Porque quando está acontecendo essa oposição, esse estado alterado de consciência, e veja só, estado alterado de consciência às vezes pode acontecer por uma coisa que a gente come, uma coisa que a gente bebe, uma coisa que, né, uma sensação que a gente tem, às vezes por alguma percepção momentânea, a gente percebe que a nossa consciência ela não está no mesmo lugar, naquele lugar que a gente consegue lidar com ela com facilidade. Ela está num lugar novo, ok, não é nem bom nem ruim, não vamos sair correndo para julgar. Mas a gente precisa prestar atenção na gente, nas nossas decisões, posturas, atitudes dentro desse estado. Porque o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa está precisando olhar esse estado de mente e ela não consegue. Ela sai por aí atirando para todos os cantos, né? Buscando de alguma forma encontrar um alívio
para essa pressão. E o primeiro ponto que a gente tem que fazer para trazer alívio para nossa vida é cuidar disso aqui, é cuidar dos estados da mente, tá? Então, aproveita essa semana para fazer isso. Até porque Netuno também vai estar fazendo uma quadratura com Mercúrio. Então, a gente vai ter muita viagem, né? Como diria meu mestre Gaspa, muita viagem na maionese. Vai ter gente abrindo o pote e se jogando dentro do pote de maionese. Vai viajar forte essa semana. Vai para pontos e lugares que nem estão conversando com o momento atual. Podem nem estar conversando com o próprio ciclo que a pessoa está passando. Volta para o presente. Pare e observa o que está acontecendo. Busca clareza na sua comunicação, na sua expressão. Pergunta. Não entendeu? Entendeu errado? Pergunta. Escuta, eu não entendi isso aqui que você falou. Você pode me dizer mais e melhor? O que você está pensando sobre isso? Pergunta. Faça perguntas que vão abrir o diálogo num lugar neutro, sem se posicionar, sem atacar o outro, né? Se coloca nesse ponto de abertura. Isso vai ser muito importante, vai ser uma chave muito significativa para a gente atravessar esse ciclo, tá? Outra coisa, a gente vai ter um desejo muito, muito forte de mudar as estruturas. A gente vai querer mudar a rotina, vai querer mudar a forma como a gente se conecta, seja com dinheiro, seja com trabalho. A gente vai ter um desejo muito grande. Esse desejo, ele chega, né, trazendo pra gente esse sopro novo. Isso é ótimo. Muita gente sentiu isso já, né, no eclipse. Só que a gente vai ter uma quadratura Saturno-Urano que começa essa semana. E essa quadratura, ela chega falando sobre mudanças que vão precisar passar por uma série de resistências. A gente vai atravessar resistências no momento dessa mudança. Resistências que a gente vai vencer com o tempo. Então não é porque não deu certo num primeiro momento que a gente precisa desistir, que a gente precisa jogar tudo pro alto. Não é porque a coisa não aconteceu do jeito que você esperava que ela não vai acontecer. Não é porque as coisas não estão indo pro sentido que você está imaginando que você precisa desistir. Mas você tem que se colocar num lugar de consciência lúcida maior e atenção. Então, procura pensar nessas mudanças de estrutura, mas já contando que isso vai envolver resistências. Aliás, a gente sabe disso. Toda vez que a gente quer mudar um padrão, toda vez que a gente quer mudar uma crença, na verdade, a gente enfrenta resistências. Ah, isso é ruim, isso dificulta, eu desanimo. Não, é que você está olhando isso sob um aspecto muito focado no objetivo momentâneo. Se a gente está focado no objetivo momentâneo, a gente perde o objetivo maior que existe dentro das nossas jornadas. Então, se você fica só focado naquilo, você obviamente vai começar toda hora a olhar lá para ver o quanto você já andou nesse jogo, o quanto você já não atravessou. Aí deixa eu ver se eu dei, quantos passos eu dei para frente nesse jogo. Você está conectado com o objetivo que está naquele momento fazendo parte da sua história. Ok, a gente tem que trabalhar por objetivos, é verdade, mas e o objetivo que está por trás, o objetivo maior, o objetivo que leva você em direção a isso? Você não tem essa conexão. Para você fazer qualquer tipo de mudança, vai ser muito dolorido. Você vai sentir dor, sofrimento, tristeza, não vai conseguir porque você não está conectado com o objetivo maior. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você entender. Imagina que você está querendo mudar de casa. Você está querendo mudar de casa, você está querendo ir para uma outra casa. Mas aí as coisas não começam a acontecer do jeito que você queria. O ritmo fica muito lento. Você procura casa, você não dá certo a documentação. Quando você vai alugar, você não consegue alugar. Você não consegue contratar a mudança no dia que você queria. Começa a aparecer uma série de resistências. Duas coisas a gente tem que fazer nesse momento. A primeira, entrar num estado mental que possibilite que a energia flua. Porque se a gente entra num estado mental de constrição, de retração maior ainda do que já está acontecendo, aí as coisas ficam mais complexas. Então, observa teus estados mentais. Não deixa você entrar naquele fluxo, naquela frequência, naquela vibração de ai meu Deus, é um sinal do destino, é um sinal do universo, eu tenho que parar. Porque... Calma, o que é para você saber vai chegar na tua frente com clareza. Aquilo que a vida quer te falar, ela não vai deixar dúvida, ela vai colocar na tua frente, você vai saber. Pode ser que você siga por um outro caminho, você decida ir por um outro caminho, mas a vida, quando ela quer mostrar pra gente alguma coisa, ela deixa bem claro. O que muitas vezes acontece é que a gente está conectado com o objetivo momentâneo.
A gente está conectado com a ideia de que as coisas vão fluir de uma forma ou de outra. A gente tem uma expectativa dentro da situação. Ok, mas você tem que aprender a lidar com a sua expectativa. Então, fica de olho nos teus estados mentais. E o segundo movimento que a gente tem que fazer dentro dessa situação é entender que toda mudança tem resistência. Eu estou avisando que essa semana, por conta desse movimento, né, dessa quadratura Saturno-Urano, a gente vai ter mais resistência. Isso não significa que o teu processo está errado, está ruim. Tem nada disso. Para e presta atenção também no que essas resistências estão falando sobre você, sobre o teu mundo interno, sobre as tuas crenças e os teus valores. É um excelente momento para a gente justamente fazer a transição desse estilo de vida antigo que a gente tinha, conectado com coisas que a gente não quer mais, para um novo. Então, apareceu uma resistência, antes de você começar a imaginar que as coisas estão dando errado por causa disso, por causa daquilo, se coloca num estado mental mais amplo. Não é positivo, é mais amplo. É um estado que consegue absorver outros níveis e outras camadas, porque sempre tem muitas dimensões acontecendo ao mesmo tempo. Relaxa, repousa, encontra um ponto de repouso interno e de confiança de que as coisas vão se encaminhar para tudo aquilo que é melhor para você. E nesse lugar, você vai começar a trabalhar com o exercício material, na prática, de um outro ponto, mais seguro, mais tranquilo, mais em paz com as coisas que estão acontecendo, inclusive com as resistências. Quem se descabela demais quando percebe que o processo é difícil, entra numa vibração, numa frequência que só agrava mais ainda. Às vezes o problema é desse tamaninho, mas a pessoa transforma aquilo num cavalo de batalha gigante dentro dela. Porque ela tá cansada, ela tá exausta de resistência. Ela não aguenta mais. Ela não aguenta, ela tá exaurida. Ela coloca uma energia gigante para fazer uma coisa acontecer e depois ela não consegue, ela fica mal, ela fica triste, ela fica frustrada demais. Eu não tô falando que a frustração não é normal. É normal. Mas a gente tem um excesso. É essa carga, esse pacote extra que a gente está carregando, que essa semana a gente vai precisar olhar. Falar, não, pera, é um problema, tem solução, eu vou conseguir encontrar, vou dar 5 minutos aqui para eu me realinhar, vou fazer o meu trabalho, os meus trabalhos, as condutas diárias, a meditação, as práticas respiratórias, o exercício de conexão pessoal com você mesmo. Você vai fazer esse movimento porque você tem prática. Aí eu já parto da ideia que você já tem prática nisso. Agora, se toda vez que a gente entra numa fase que tem resistência, porque vai ter, não adianta imaginar que você vai construir uma vida e que as coisas vão fluir assim. Ai, Rita, mas da outra vez que eu fiz foi maravilhoso. Pois é, da outra vez a gente estava com outros aspectos. Você estava com outros aspectos. Isso não significa que a outra vez correu tudo da forma como você precisava. Pode ter dado certo, mas será que o certo é o que você precisa? Será que isso que você acha que é certo é de fato o que você precisa? E se a vida quiser estar te conduzindo para outros caminhos, te mostrando outras formas de fazer as coisas? Quando a gente abre esse campo de expansão, as resistências chegam, as adversidades acontecem, aparecem, e a gente já não fica conflitando com elas num lugar de muito sofrimento. Já fica mais tranquilo para a gente atravessar, porque todo mundo vai atravessar a adversidade. Então, fica de olho e presta atenção também na resistência das outras pessoas com relação ao que você vai fazer, aos seus movimentos, a sua movimentação. Vai disparar muita resistência essa semana em diversos pontos, em diversas pessoas, tá? Cuidado com briga na família, com briga dentro de trabalho, com amigos, porque essa é uma semana onde a gente vai ter que prestar atenção na resistência. E muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente já está num movimento resistente. Sabe quando a gente está num movimento resistente? Eu vou contar para vocês aqui. Imagina que você está assistindo alguma coisa e aí trava a internet. Aí você fica brava, porque você estava gostando, você estava querendo continuar. A pessoa também que está fazendo a live do outro lado também travou, ela também está naquele momento. Estão todos no momento, né? De uma pequena simbólica, mas é constante a adversidade que a gente vê por aí. Tem muita gente trabalhando com a internet o dia inteiro, então sabe como é que é. Você tá lá conversando com o chefe, você tá fechando um negócio com o cliente, você tá no meio da coisa, aí é uma adversidade que surge. Se nesse momento você se coloca como um canal de luz, para a luz atravessar você, se você se coloca num lugar de abertura, quando a internet voltar a funcionar, eu tô dando um exemplo, tá? Mas pode ser outra coisa. Quando aquilo voltar a funcionar,
você já não vai ter andado 3 casas para trás para você entrar no movimento, sabe? Porque é isso muitas vezes que acontece. Diante da diversidade, a gente recua. Eu não estou falando que de fato a gente está andando para trás, mas dentro da gente acontece um movimento de retração das nossas forças. A gente fica, por que isso? Por que comigo? Por que agora? Eu já estudei tanto, já pratiquei tanta medicação, olha, tanta meditação, que é medicação também, né? Já fiz tanta coisa, já me dediquei, já me esforcei tanto. Por que comigo agora? Por que o universo não está me ajudando, né? Esse é um ponto que a gente retrai. E nesse lugar, quando a gente volta no movimento, a gente vai demorar o dobro do tempo para voltar a fazer a coisa acontecer. Sabe onde isso acontece muito? Em relacionamento afetivo. Você tem uma discussão com a pessoa, você fecha, retrai, é defesa. Pô, é a pessoa com que você escolheu ter uma troca afetiva e amorosa. É claro que vai ter adversidade, é claro que vai ter momentos em que vocês vão precisar negociar uma série de coisas, mas em que lugar você vai escolher fazer isso? Esse lugar de retração, de defesa, andando para trás, porque quando a relação voltar a acontecer, vocês já vão ser 2 pessoas diferentes. E aonde você vai estar? Em que lugar você vai estar? Tá? Então presta atenção nisso nessa semana. Eu acho que eu falei quase tudo aqui, o mais importante, principalmente essa questão desse enevoamento, é isso? Tá certa a palavra? Esse enevoamento, essa nuvem que fica, essa oposição Lua-Netuno vai deixar a gente ainda mais dispersos, sem entender muito bem em que terreno nós estamos pisando, de que forma nós estamos, né? Aonde a gente está tateando. Isso não é ruim. Ainda ontem eu postei um videozinho nos stories mostrando a neblina aqui na janela da minha casa, que ontem amanheceu com uma neblina muito forte, muito forte. Hoje amanheceu um sol maravilhoso, e eu acho que foi por conta da neblina de ontem, né? Mas teve uma neblina muito forte ontem, eu até postei nos stories. O caminhante sabe que não é porque a neblina tá ali, que o que ele via antes deixou de existir. O que ele sentia antes deixou de acontecer. Não é porque a neblina tá ali, porque eu não consigo ter muita clareza, que isso não significa que os meus sistemas desligaram e que tudo parou, a não ser que eu me coloque num estado mental que favoreça isso. Então, gente, não tem alternativa pra gente. O tal do conhece-te a ti mesmo, né? Volta para dentro de você, ele é imperativo, sempre. E nesses momentos a gente precisa ganhar mais foco ainda. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários antes de pegar a carta dessa semana, tá bom, gente? A gente já vai para as cartas. Essa semana veio muito forte para colocar luz e encarar de frente as minhas sombras, a Maísa tá falando, sobre a parte financeira da minha vida. Lembra de uma coisa, Maísa, vida financeira e vida afetiva e amorosa anda assim, ó, colada, assim. E quando eu digo vida afetiva e amorosa, pode ser que você tenha um parceiro, uma parceira incrível de vida, que tá tudo fluindo super bem com vocês, mas a vida afetiva e amorosa não é só isso. Ela é mais do que isso. Ela é a nossa conexão com a vida, com as coisas todas. A gente tem que ser um campo amoroso, um campo de afeto e de transbordamento. Rita, mas o que isso tem a ver com ganhar dinheiro? Tem tudo a ver com ganhar dinheiro. Porque do mesmo jeito que a gente se abre para o amor, que a gente se conecta com o amor, a gente se abre também para ganhar dinheiro. Para lidar melhor com o dinheiro. Às vezes a gente não vai nem ganhar mais dinheiro, mas a gente vai lidar com o dinheiro de um lugar de grande prosperidade. Por isso que todo o trabalho energético, quando ele é bem feito, ele trabalha essas 2 coisas juntas. Não tem como você falar da vida profissional, do campo de atuação, da parte financeira da vida de uma pessoa, se você não olhar como ela derrama as estruturas de afeto, de amor, de amorosidade dela, o quanto ela está em conexão com isso. E aí entram outras partes também, né? Hoje a gente vai falar sobre isso lá na comunidade, porque hoje a gente vai trabalhar o chakra básico, que tem essa função, né? De abrir esse campo de prosperidade, de conexão íntima, de afetiva, né? A parte afetiva é o início da jornada afetiva que vai ganhar o ápice lá no chakra cardíaco. É no básico também que a gente trabalha a criatividade. Quer ganhar mais dinheiro? Comece a ser uma pessoa mais criativa, trazer mais exercício criativo para dentro da sua vida. A prosperidade, ela tá com a gente só precisa acessar esses lugares, tá? Ah lá, já teve que tomar decisões muito difíceis, porém trouxe paz. É muito bom quando a gente sai daquela região da dúvida, quando a gente já não fica mais ali naquele ponto, eu preciso tomar uma decisão. Às vezes é melhor a gente tomar uma decisão, e eu não digo uma decisão errada, porque eu não acredito em decisões erradas.
Você está escolhendo aquilo que você pode fazer dentro de cada momento, não é? Pois é, escolheu. Joga fora a outra escolha que você tinha. Joga essa ponte que você tem. Mas se eu tivesse escolhido, não, joga aquilo fora. Você fez uma escolha, abraça essa escolha, coloca dentro dela toda a tua orientação energética e oferece o teu melhor todos os dias dentro dessa escolha. Não fica naquele lugar, mas se eu tivesse ido por aqui, se eu tivesse... Não vai trazer para você o fortalecimento que você precisa para fazer uma escolha dar certo. O que acontece muitas vezes é que a gente escolhe alguma coisa, mas a gente fica com o olho lá, ó, lá no outro peixe, lá longe, a gente fica ali, mas se eu tiver, mas se eu tivesse, mas eu podia ter... A gente fica nesse lugar. Esse é um lugar que enfraquece a nossa conexão com o nosso valor pessoal, com a nossa autoestima. A gente nem sabe por quê. A gente acha que a autoestima é atacada por muitas coisas, mas não é. Muitas vezes é por conta disso, desse lugar que a gente se coloca. Diariamente você tá nesse lugar de comparar como seria a sua vida e suas escolhas. Então, solta isso. Joga a tua energia dentro dessa escolha que você fez. Repita para você todos os dias. Eu escolhi o que eu podia e eu vou dar o meu melhor para fazer isso acontecer. Ponto. Vida que segue. Vai para cima. Faz acontecer. Aí, até as escolhas que às vezes no começo não eram tão assim incríveis, elas começam a se transformar num caminho bonito que a gente realizou desse lugar de escolha. Tá? Vamos lá, gente. O giro só no mês de aniversário? Não, Carla. Você pode fazer em qualquer momento, viu? O giro abre, inclusive, um ciclo novo para você dentro de qualquer momento, tá? É um trabalho que você precisa fazer só uma vez por ano. Eu gosto de lembrar, né? Porque as pessoas ficam falando, então eu vou fazer de novo. Não, o giro você faz uma vez por ano. Em alguns casos eu libero depois de 8, 9 meses. Quando a pessoa está muito dentro do trabalho interno, aí dá. Mas normalmente, uma vez por ano é o suficiente. É um trabalho que eu vou te entregar tanto material que você vai levar um ano também para entender tudo que eu falei ali. Porque é muita coisa, viu? A Juju falando aqui. Foi uma semana especial, não exatamente fácil, mas as energias ferveram aqui, isso é bom. Dani, bom dia, é bom, viu, Juju? É bom, bom dia, meus amores. A maravilhosa contadora de histórias, Evelyn, querida. Saudades da mandala astrológica. Evelyn, abraça o novo, abraça o novo. Joga essa energia boa em cima do novo. A mandala, você teve a sorte de participar de todo um ciclo. Você foi, assim, especial, né, para ter esse encontro comigo nessa época. Mas agora você já abraça o novo. E a gente olha o novo com boas lembranças do passado. A gente pode ter boas lembranças do passado. A gente pode olhar para ele e falar assim, caramba, como foi bom, como era legal, como foi bacana. Que bom que eu participei, que bom que eu vivi aquilo, que bom que eu estive ali. Mas agora, o que a vida está me apresentando é isso? Então eu vou me jogar nisso com muita vontade, com muito gosto. E é desse lugar que a vida começa a trazer mais e mais. Rita, mas eu tô falando só de um trabalho que você faz, não é nada muito importante. A gente não tá falando só sobre o trabalho, a gente tá falando sobre uma posição interna de tentar segurar as coisas e trazer todas elas de volta pra gente. Eu sei que aí não tá falando só sobre o fato de eu não estar mais fazendo a mandala astrológica, tá falando sobre um posicionamento seu, muitas vezes, que quer que as coisas que foram boas voltem. Tá errado isso? Não, não tá errado. Mas aí já mostra que a sua abertura para um novo pode estar muito ameaçada por conta disso. É verdade. A gente precisa ficar atento. Aí eu tenho que ficar atento, você tem que ficar atenta e atento aí do seu lado, porque muitas vezes é isso que acontece. Repare nesse ciclo. Repare nesse ciclo, esse ciclo é importante, porque aí a gente percebe de fato qual que é a posição da pessoa para o novo, né? Às vezes o novo não conversa com você, beleza? Então você pega a tua energia e joga em outra coisa. A vida é múltipla. E as coisas elas vão se encaixando porque você tem uma mente aberta para o novo, para aquilo que está chegando, para aquilo que está acontecendo de lugares novos, sabe? Você não precisa gostar de tudo que acontece, que chega de novo na sua vida. Você pode escolher. Não, isso eu vou esperar, não é o ciclo, eu vou para uma outra coisa. Mas quando a gente volta e puxa, tenta puxar as coisas para o lugar onde elas estavam,
nós não estamos aceitando a fase nova da vida. Essa que é a verdade. Expectativa da expectativa, a Fabi tá falando. Esse daí é a testemunha da própria expectativa, né? Já fica, a testemunha fica com expectativa por ter expectativa e da expectativa. Jussara falando, essa semana serão tomadas decisões, o meu trabalho que me afeta diretamente, estou ansiosa. Jussara, entra num lugar interno de confiança, que as tuas forças, que aquilo que caminha por você, pela tua evolução, pelo teu crescimento, você não está trabalhando para entrar em conexão com isso? Você não está investindo tempo, energia para isso? Confia. Confia, porque mesmo que as decisões que sejam tomadas não sigam para o lado que você quer, mesmo nessa situação, confia que as suas forças sabem o que elas estão fazendo. Pode ser que você não saiba, pode ser que você esteja nesse momento de Lua em oposição a Netuno, muito confuso, achando que o caminho certo, o caminho bom é aquele. Mas pode ser que a vida queira te levar para um outro lugar. Você não precisa ficar feliz com todas as decisões que vão ser tomadas. Você tem o direito de vivenciar o luto na hora que alguma coisa acontece. Mas lembra, se você está trabalhando pelo seu crescimento, você está trabalhando para trazer luz para esse plano, se você está nesse lugar, por que a vida ia colocar você em situações que não são proveitosas para você? Claro que vai. A gente tem que aprender a confiar na vida. Ah, Rita, mas tem muita maldade, você não tem noção, Rita. As pessoas querem porque querem me derrubar. E você acredita e dá poder para essas situações. E aí elas vão continuar. E elas vão continuar. Tira um pouco o poder disso. Fica atento. Não precisa deixar o seu quintal aberto para qualquer um entrar e fazer qualquer coisa. Não é sobre isso que eu estou falando. Fica atento. Mas ao mesmo tempo, se recorda que a vida é generosa, a vida é boa. Você está caminhando em direção à tua luz. É desse lugar que a gente pode soltar a ansiedade, deixar a ansiedade ir, porque a gente tem aonde se segurar. A gente tem aonde pegar quando essa ansiedade não estiver ali, tá? Porque a ansiedade costuma ser muitas vezes um refúgio pra gente nessas horas. Ai, deixa eu ficar aqui me revoltando, ansiando, né? Me preocupando com as coisas. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Obrigada pelo esclarecimento de carregar o pacote no trabalho. Vou ficar atenta às mensagens do Zap. Fica, Jussara, fica. Você está investindo tanto, eu sei porque eu te conheço. Eu sei porque eu te acompanho e eu tô apostando muito em você. E você tá apostando muito em você. E tem muita coisa apostando muito em você nesse momento. Então, não solta essa confiança com isso. A gente tem que lembrar que muita coisa aconteceu pra gente chegar até aqui onde a gente está hoje, né? Nossa, quanta gente se juntou, quantas coisas que não existiam começaram a existir, a gente chegou aqui, mas a gente esquece. A gente olha o problema e fala, esse problema é que tá me atrapalhando, é isso que tá. Solta isso. Obrigada, querida. Arte cura, obrigada, querida. Vamos lá, vamos tirar a carta dessa semana, gente, senão eu fico aqui na prosa com vocês, que é muito bom. É muito bom. Mas eu vou tirar já a nossa carta. Vamos lá? Vamos dar uma conferida aqui na energia dessa semana. Conferir o arcano, a mensagem que o tarô traz pra gente, pra nossa egrégora, para todos os que vão chegar nesse vídeo, que vão chegar nesse trabalho. Que essa mensagem sirva não só para essa semana, mas para diversos outros momentos, que você tenha lembrança de muita coisa que foi conversada aqui, que essa lembrança auxilie vocês. Vamos lá, vamos conferir qual que é o arcano, a carta dessa semana. Ah, outro 10, hein? Semana passada foi o 10 de espadas, não foi? Essa semana aqui é o 10 de ouros, olha só, gente. 10 de ouros pra gente essa semana. Aí sim, aí eu vi vantagem. 10 de ouros pra gente essa semana. Semana passada foi 10 de espadas, é isso mesmo? Será que eu tô confundindo? Porque eu mexo com tanta leitura que eu fico confusa, mas acho que foi o 10 de espadas. A gente continua nessa fase de fechar ciclo, a gente continua no 10, o 10 é o 1 no tarô, né? Os naipes começam no 2, então o 10, perdão, o 10 representa o 1,
E o 10 de ouros é o 10 que fala da prosperidade, da abundância, do lar, da construção do lar. Quem tá querendo mudar de casa, quem tá querendo mudar de estrutura de vida, que nem a gente conversou sobre os aspectos astrais dessa semana, quem tá querendo começar uma nova jornada, seja profissional, financeira, aproveita que o 10 de ouros é uma carta maravilhosa. É uma carta que fala muito sobre a harmonia e o equilíbrio necessário para a gente conseguir prosperar dentro da matéria, manifestar. Então, ontem eu estava conversando isso com meu filho, porque nós viemos para cá com um coeficiente de energia para atuar no mundo e manifestar coisas para a gente, para o nosso movimento de energia. Além de atuar também em campos junto com outras pessoas. Você precisa atuar no mundo num lugar onde você consegue perceber quais são os frutos do teu trabalho. Pode ser que os frutos do teu trabalho não fiquem para você. Pode ser que você trabalhe para uma empresa, pode ser que você trabalhe para outras pessoas, pode ser que você compartilhe os frutos do seu trabalho. Mas no final do dia, você está conseguindo sentir que você está manifestando a tua energia de forma orientada? Porque se a gente não tem essa conexão de manifestar no mundo diariamente, isso é diariamente, tá? E a gente precisa manifestar a partir da nossa criatividade, né? A gente precisa manifestar a partir da nossa conexão espiritual, a gente precisa manifestar a partir da nossa conexão íntima, a gente precisa manifestar no mundo, atuando na matéria mesmo. Dá aquele gosto, né? A gente olhar e ver que tá ali o fruto, o resultado do nosso trabalho. E muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha nesses campos virtuais, quando a gente trabalha dentro de aspectos que são muito sutis, ou quando a gente trabalha com alguma coisa que não se materializa ali na nossa frente, a gente perde a noção dessa nossa capacidade de manifestar, que a gente está manifestando, você está manifestando. Você precisa ganhar uma orientação mais clara de como você pode manifestar riqueza, matéria que gera um recurso para você que é interessante, relações. Para a gente manifestar, para a gente trazer essa força da manifestação para dentro da nossa vida, a gente precisa ter essa lucidez de olhar para onde está indo a nossa energia. Para onde está indo a tua energia? Porque se você não trabalha nesse lugar de manifestar a partir do teu campo energético a tua colheita, você muito possivelmente vai começar a trabalhar pela colheita dos outros. A tua energia vai começar a atuar e vai começar a funcionar e vai começar a se derramar diariamente, abastecendo a colheita de outras pessoas. Tá errado isso, Rita? Não. Tem hora que é oportuno, é necessário, é preciso. Mas o tempo inteiro, a gente olhar o nosso trabalho e a gente vê que a gente está fazendo coisa para os outros, começa a gerar na gente um déficit imenso. E a gente começa a perder o sentido. E é aquela história, se você não sabe o que você vai fazer com a tua energia, não vai demorar 5 minutos, vai aparecer alguém tentando falar, vem cá, olha pra mim, joga a tua energia aqui pra mim, eu tô precisando, eu tenho um negócio legal pra te oferecer, olha só. Tá errado esse processo? Não. Mas se você fizer só isso o tempo inteiro, você vai começar a perder o sentido. Você precisa observar aonde você está atuando, de que forma a sua energia está caindo ali e quais os resultados que estão chegando para você. Veja só. Imagina que você está num trabalho numa empresa onde a única coisa que você acha que você recebe é o salário no final do mês. Porque o restante é tudo automatizado, é tudo mecânico, você é só um número aí dentro. Ok. A empresa pode te colocar nesse lugar. O sistema vai te colocar num lugar que vai ser um número a mais. Né? O social vai te colocar muitas vezes no lugar, mas você não pode se deixar nesse lugar. Você tem a responsabilidade de tirar a tua energia desse padrãozinho merreca que vai colocar você lá naquele lugar que a gente já conhece, que a gente não quer chegar, né? Você, eu, nós, a gente está aqui para se lembrar que o importante é a gente observar não só o que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo. Porque a empresa vai te tratar como um número. Você vai ser só aquele valor que aparece lá e uma série de processos. É claro que existem empresas e trabalhos e conexões que podem ser muito diferentes, mas de fato a gente está entregando, né, muitas vezes um produto, a gente está fazendo um serviço, a gente está entregando um resultado.
Agora é nossa responsabilidade de não jogar a nossa energia de vida, a nossa força de cocriação no mundo, desse jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, só porque abriu uma oportunidade ali e o retorno é legal. Você muitas vezes vai trabalhar por dinheiro só. Você muitas vezes vai ter que ficar aí por bastante tempo dentro de uma tarefa que não é a que você queria, dentro de uma relação que não está como você deseja. Se você entrar nesse lugar de esperar as coisas lá fora se transformarem para aí você começar a colher os seus frutos, você está perdendo tempo de vida. Você está perdendo energia de vida. E você vai começar a sentir o vazio, você vai começar a sentir uma pressão interna muito grande, porque você quer sair, mas você não sabe como. Como eu vou sair daqui? Começa por aí. Começa a pegar a tua energia e dar nome para ela, dar endereço para ela. Você pode trabalhar assim o dia inteiro dentro de uma tarefa que não é do seu agrado. Eu não estou dizendo que isso é bom, tá, gente? Porque não é para ninguém. A gente pode fazer isso por um tempo, né? Ainda mais num lugar que às vezes é muito denso, que as pessoas vibram muito dentro dessa energia. É complicado. Não estou romantizando aqui isso daí não, tá, gente? É realmente complicado. Mas em alguns momentos a gente não vai ter opção. A gente vai ter que ficar naquele lugar. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai atuar dentro desses lugares? A gente vai começar a perceber que a orientação da nossa energia está definindo muito do que volta. Você não precisa ter aplausos, reconhecimento, cafuné toda vez que você faz uma coisa bonita. Não, você tem que saber. Você tem que olhar e falar assim, caramba, hoje eu trabalhei 6, 7, 8 horas, né? Ou no meu caso, 14 horas. Trabalhei 14 horas, mas eu entreguei o meu melhor. Eu entreguei o meu melhor, eu consegui manter uma energia bacana, eu consegui manter uma atenção, eu consegui dar conta de outras coisas, eu consegui cuidar de mim ao longo desse processo. Tudo isso vai trazendo sentido para aquilo que você está executando dentro de cada momento. Todo dia você vai trabalhar por causa do seu salário? Sim, você vai trabalhar por causa do salário. Mas você também tem que colocar outros objetivos, né? A professora Lúcia Helena Galvão fala, né, dos objetivos intrínsecos. Eu gosto muito dessa ideia dela. Qual é o seu objetivo intrínseco? É aquilo que está acontecendo por baixo desse objetivo maior. Esse objetivo intrínseco é responsabilidade nossa. É o nosso movimento. Não é o mundo que vai trazer para a gente de bandeja. Por que você está dentro dessa relação afetiva e amorosa? Porque em algum momento você entrou nessa história para ter uma troca afetiva e amorosa. Pode ser que ela não esteja mais aí, mas existe um objetivo intrínseco nessa relação. Qual que é? Duas pessoas que estão juntas para uma troca afetiva e amorosa. Pode ser que não seja a sua e nem a do parceiro ou da parceira que está com você. Mas qual é a sua? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo intrínseco dentro dessa situação? 10 de ouros é uma carta que fala exatamente sobre isso. Foca naquilo que você quer fazer, nos frutos que você quer colher e começa dentro da plataforma que você tem a trazer isso para dentro da sua vida. Você vai ficar impressionado, impressionada com a capacidade que a gente tem, capacidade mental, emocional e energética de orientar a nossa energia de uma tal forma que qualquer situação pode se transformar num ponto de luz. Qualquer situação. Isso é uma capacidade maravilhosa da nossa natureza, da nossa condição primordial. Mas tem que estar com isso daqui funcionando a seu favor, né? A mente tem que estar disposta a abrir espaço para o coração, porque muitas vezes, gente, é o coração que vai vasculhar e investigar essas situações e encontrar ali pontos que a mente não consegue ver. Muitas vezes é o coração e toda essa região, né? E todo esse sentir que vai dizer, ok, não é o que eu queria, não é como eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Eu ainda não estou vivendo o meu objetivo maior, mas eu sei qual é o meu objetivo, então eu vou ficar aqui trabalhando por ele, dentro da medida do seu possível. Se você não tem essa mente próspera, e isso é uma mente próspera, se você não tem essa mente que aproveita a oportunidade que surge para deslizar, fluir, levar e conduzir a prosperidade para o mundo, se você não é esse caminho de prosperidade, você vai começar a depender do que o mundo vai oferecer para você começar a atuar de forma que você olha e fala, caramba, que incrível isso. Que incrível isso que aconteceu comigo, que bacana, que reconhecimento legal. Mas isso vem normalmente num determinado ponto que não conversa com a jornada inteira.
Como que você está fazendo esse caminhar dentro da sua jornada? 10 de ouros é a carta que fala de prosperidade, de abundância, mas se a gente não tem essa mente próspera, se a gente não assume a responsabilidade pelos nossos frutos, e você está aqui para trazer recursos, frutos, riqueza, você está aqui para aproveitar e fazer muita coisa. Mas se você não assume essa responsabilidade, se você terceiriza isso para que as coisas de fora te tragam, se diante da primeira adversidade você já perde o seu objetivo intrínseco, porque o mundo dificultou, porque o mundo complicou, porque o mundo não está do jeito que você queria, você está longe da mente próspera. Então, caminha de volta para isso. Isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito importante. Fica no presente, a Bela tá falando. E eu aqui, nossa, amei as unhas dela. Ai, Bela, um pouco de vermelho, né? Um pouco de vermelho ajuda. Ai, eu adoro também essas coisas. Mas você sabe que essas coisas chamam a nossa atenção para a cena que a gente não está vendo. Porque dentro de toda a cena existem muitas cenas que a gente não está vendo. Uma delas é da unha vermelha, é uma delas. Mas existem muitas outras cenas acontecendo. Existem muitas coisas dentro desse momento que a gente está vivendo aqui agora, dimensões paralelas, campos alternativos. Existe muito mais do que a gente está conseguindo atingir. Muito mais. Só que se a gente dentro desse modo automatizado, a gente não consegue visualizar nem 1% disso. Ah, querida, olha, falando, ir com mais calma, é uma excelente sugestão. Leiasa, alguma coisa assim. Ir com mais calma. Quando a gente diminui o ritmo, fica mais fácil a gente apreciar essas outras dimensões, essas outras camadas. Então, você aí que está passando por uma jornada, por um momento da sua jornada de muito peso, de muita densidade, lembra, você precisa manter o seu compromisso com o seu objetivo intrínseco, mas você não precisa carregar o pacote para sempre. E nem da maneira como você tem que fazer. Porque, observa só, imagina que você está cuidando do seu pai ou da sua mãe que estão adoentados, com muita idade. Você está numa condição em que você vai passar muito tempo ali, né? Você vai passar muitos anos, às vezes. É natural que você tenha toda a devoção, todo o carinho, todo o amor do mundo, mas também é natural que você atravesse períodos em que você está esgotado ou esgotada. Você não aguenta mais aquilo. Você quer uma vida nova, você vê as outras pessoas vivendo sem aquele fardo, sem aquele peso, e você ali. É teu pai, é tua mãe, você ama essas pessoas e você está muito honrada de estar vivendo isso. A gente tem essa dualidade dentro da gente, tá? É normal, isso acontece. Tem com filho, tem com pai, com mãe, tem com trabalho, tem com tudo. Ok, tô ali naquela dualidade, faz parte. Como é que você vai encontrar aí um ponto de equilíbrio que vai te permitir atravessar isso, oferecendo o teu melhor e lidando também com esse outro aspecto? Você é responsável por esse processo. Não é o mundo, quando ele mudar, que aí as coisas vão ficar mais fáceis. Não é porque você está cuidando, por exemplo, do teu pai, da tua mãe, você está envolvido com um projeto ou um processo que não é legal para você. Não é porque você está nesse lugar que você precisa sustentar a estrutura karmática dessas pessoas, dessas situações dentro da sua vida. Você vai cuidar, você vai entregar amor, você vai estar presente, você vai ser, muitas vezes, a luz no caminho dessas pessoas. Mas isso não significa que a estrutura karmática delas passa para vocês. Nem do trabalho onde você está, da empresa que você está, do país que você vive. A estrutura karmática é uma coisa que a gente tem um movimento coletivo, né? E é uma outra coisa. Mas não é porque você está cuidando de alguém, que você está se devotamente trabalhando com alguma coisa, que aquilo passa a tomar a tua vida e a tua energia. Isso aí é uma responsabilidade nossa. Somos nós que temos que lembrar disso. A estrutura karmática nossa já é um trabalho e tanto. Isso lembra a gente que o outro também tem condição, né? Mesmo às vezes muito debilitado, muito frágil, de arcar com a própria estrutura karmática, de trabalhar com os próprios movimentos. Tudo às vezes que as pessoas precisam é de alguém que está ali ancorando e apoiando, mas não carregando o pacote por ela. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Não é porque você está dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, que as pessoas todas ali têm uma energia péssima, que você vai carregar essa estrutura karmática da empresa para você. Você vai estar ali, você vai cumprir o seu processo, você vai entregar o melhor que você consegue, tá? Mas
Mas, veja só, você não precisa carregar a estrutura karmática em você, na sua vida, vivenciar todas as dores e sofrimentos para você poder ajudar, para você poder atravessar, para você poder transformar. Existe um outro lugar que não é esse lugar de fusão. E é isso que eu falo muito lá no podcast, os primeiros episódios dos nossos podcasts lá no Spotify, eu conto detalhadinho por que a nossa energia, a atenção e a orientação da nossa energia é fundamental para a gente entender que não precisamos carregar o pacote do outro para estar com o outro, para se alegrar com o outro, para ajudar o outro. Não é isso que a natureza pede da gente, tá? Então, isso aí serve para tudo, né? É também um olhar de prosperidade para a vida. Ah lá, a Catiuxa falando que ainda está estudando o giro dela por partes, porque vai tempo, né? É muita coisa, é muita coisa. Ah, querida, a Josi falando, tá atrasada, mas tá que imagina, você nunca tá atrasada, Josi, a gente não tá atrasada, a gente chega na hora certa. Batom e esmalte maravilhosa, aí ó, o vermelho, o vermelho. A Kate falando aqui, primeiro passo, dei o primeiro passo essa semana para encerrar o trabalho numa empresa tóxica e abusiva. As práticas com chakra básico mexeram muito com isso. Yes! E você vai ver, quando a gente chegar no plexo solar, daqui a pouco você vai estar trabalhando de novo. Você vai estar no outro lugar, você vai ver. Se você encerrou, agora você vai começar a jogar a tua energia nessa empresa nova que você vai. Que empresa é essa que você vai encontrar? Como que ela é? Como que é o ambiente? Como que você imagina? Como que você se imagina entrando nessa empresa todo dia, hein? Todo dia, Kate, visualização. Imagina você levantando. Aliás, você pode fazer isso. Você levanta, você toma banho, você põe uma roupa bonita, se arruma com o melhor da tua energia e vai procurar essa empresa, porque ela já tá aí, ela já existe, ela já tá em algum lugar. E você vai com essa ideia, é com essa energia que eu quero entrar nesse trabalho. É isso que eu tenho para oferecer para esse posto de trabalho. É essa energia, é essa força. Você está em busca desse encontro só, porque ele vai acontecer. Não tenha dúvida que ele vai acontecer. Então, viva esse encontro já todos os dias dentro da sua vida. Não espere a empresa perfeita aparecer. Porque existem muitas empresas que podem ser perfeitas para você. Mas você só vai conseguir encontrá-las se você estiver na mesma vibração que elas. Tá? Então, coloca você nesse lugar. Ah, Rita, mas eu faço isso há muitos meses e não dá certo. Bom, você tem pelo menos uma vantagem. Você já está vivendo cada dia dentro dessa vibração. Vai precisar de alguns pontos, de alguns reparos que pode estar envolvido com crenças e valores internos. Pode ser que talvez você precise diminuir a expectativa, soltar algumas coisas, mas isso você vai modulando conforme você entra nessa energia. Cuidado com a energia do não consigo achar, não existe. Né? Às vezes o pessoal fala, não existe relacionamento afetivo para mim, não existe empresa para eu trabalhar. Não, quando você faz isso, quando você fala isso, quando você vibra isso, você está criando para você esse cenário. Muda essa chave, tá? Então assim, já deixou para trás, não tem mais relação com essa toxicidade, com esse abuso, não tem mais. Você vai trabalhar os pontos que podem ter ficado de trauma, de dor, de luto? Pode. Mas enquanto você trabalha isso, você já se coloca nesse outro lugar. Daquela que merece, que vai encontrar, sem dúvida, esse trabalho novo, tá? A Bia falando aqui, essa semana teria a oportunidade maravilhosa de tomar a primeira dose da vacina. Vai chegar para todos nós esse dia. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Tinha que ser para ontem, né? Mas vai chegar, vai chegar. Expectativas boas. Bia, vai com o coração cheio de gratidão para esse momento, viu? Se tem um povo que merece essa vacina, somos nós, os brasileiros. Porque que a gente sofreu e está sofrendo com essa praga e a gente merece vacina. Todo dia eu bato nisso. A gente merece vacina. Eu imagino todas essas pessoas sendo vacinadas. Eu imagino essas pessoas conseguindo transmitir essa energia, né, para outras pessoas, para que a vacina chegue cada vez mais e mais e mais. É claro que só a mentalização positiva, gente, não ajuda nesse caso. A gente precisa começar a pensar seriamente, né, nas escolhas para a gente começar a fazer o mundo acontecer lá fora de um jeito diferente. Mas aproveita, vai com teu coração aberto. Bem, quem vai tomar vacina essa semana, vai por todos nós.
vai por todos nós, tá? O Eros falando aqui, Rita, eu estava há uma semana em um novo emprego criando uma expectativa imensa, porém a carga horária estava me sugando, recusei a oferta e me senti aliviado. Então vai pro próximo agora. Já entra nessa ideia que você não quer uma carga exagerada de trabalho. Já entra nisso. Se você se sentiu sugado, não deu certo, você colocou um limite, escolheu, agora pega essa escolha nova que você fez e derrama toda a sua energia nela, tá? Joga, vai com isso pra cima. Mesmo sabendo dos riscos de se recusar uma boa proposta. Hein? Lembra que eu falei no começo dessa conversa? Solta o peixe de lá se você já escolheu um peixe. Você escolheu um peixe, né? Você escolheu um lugar para você agora. Você não quis aqui, você foi para outro lugar. Então agora a sua atenção, sua energia, ó, volta para esse lugar. De começar uma busca por um trabalho que tenha menos cobrança, exija menos, sei lá, menos não, né? A gente nunca pode procurar nada que seja menos. A gente só procura o que é mais. Então, algum lugar onde você tenha mais tempo para você, algum lugar onde você tenha mais tempo para tocar sua vida, onde você não... Foca nisso, trabalha com isso. E ao mesmo tempo, mostra para o universo que você já faz isso por você, tá? Não esquece disso, é muito importante. A Jussara falando, Rita, desde que comecei os trabalhos com você, consigo me acolher. Essa semana notícias chegaram e fiquei calma. Tá vendo, Jussara? Eu fico muito feliz. As notícias precisam continuar chegando, gente. A vida precisa continuar acontecendo pra gente. A gente não vai poder fechar a porta das notícias, das adversidades. Vai acontecer, mas a gente vai poder escolher de que lugar a gente vai receber tudo isso. A Vivian, querida, falando aqui, estava participando de um processo seletivo para uma empresa. Mesmo tendo negócio próprio, na ilusão de ter segurança. Não passei. Engraçado que me senti aliviada. A vida está cuidando de mim, sem dúvida. Você pode, Vivian, você tem um negócio seu, então você tem que derramar toda a sua energia ali. Mas você pode, ao mesmo tempo, procurar um trabalho. Aí que tá, a gente tem essa ideia que a gente não pode fazer duas coisas porque elas são duais. Pode. Mas você tem que ter consciência que, por exemplo, o teu negócio, que é um negócio próprio, você mesmo usou esse termo, é um negócio próprio, é um negócio seu, ele depende da tua energia. E você não pode ficar bifurcada dentro do seu negócio. Quando você está no seu negócio, você está ali. Então, defina prazos, tempo dentro da sua agenda. Por exemplo, de manhã você é só do seu negócio. E aí a tua energia boa vai toda para lá. Você vai jogar tudo naquilo. À tarde você vai procurar outro emprego. Você pode, a gente pode fazer coisas diferentes. Só que a gente tem que ter consciência que aquilo que é prioridade pra gente, aquilo que é próprio, aquilo que depende da nossa energia, procurar um trabalho também depende da nossa energia. A gente vai ter que concentrar. Isso é o princípio masculino de energia em ação. Se a gente não tem isso, danou-se tudo. Aí a gente não consegue colocar o nosso melhor no mundo. A gente precisa desse foco, desse trabalho focado, dessa orientação focada, mesmo que seja algumas horas. A gente precisa fazer isso, porque é isso que traz realização, satisfação e que vai ajudando a gente a construir as coisas. Então, você tá ali, você tá cuidando daquilo ali. Agora, a partir do momento que você desiste, que você fala, não, eu não quero mais procurar emprego numa empresa, eu vou me dedicar só para o meu negócio. A partir desse momento, você soltou aquela outra banda, certo? Aí você volta para cá. Então, dá pra gente conciliar coisas? Dá. Semana passada, a Patrícia foi o Cavaleiro de Espadas. Eu acho que na outra foi o 10 de espadas, né? Pode ser. Aí, ó, o Juju tá falando, semana passada foi o Cavaleiro de Espadas. Tem razão, eu tava na dúvida. Mas a gente teve um 10 de espadas em um momento aqui que eu lembro. Tá começando e fechando um ciclo no trabalho, já tá falando que bom, que isso tá representando muito do teu ciclo na vida. A Paula falando que tá fechando um ciclo terapêutico, sinto que estamos em outra sintonia, ótimo, já tá virando isso. A Anne também tá procurando casa nova, aproveita essa semana, 10 de ouros é a carta que fala de mudança, fala de união, casamento, dessas coisas, sabe, que a gente vai juntar com outra pessoa, vai comungar com alguma outra pessoa, vai fazer uma sociedade, 10 de ouros também é muito isso, tá? Que legal, Eros, que bom. Gente, vamos encerrar a nossa conversa por hoje, porque eu já tô daquele estourando o tempo. Por mim, eu ficava aqui, ó, até tarde aqui conversando com vocês, viu? Mas eu vou voltar, hein? Semana que vem eu tô de volta aqui pra gente continuar essa conversa, pra gente conferir de novo a energia do arcano pra semana. Fica firme no trabalho de vocês aí, hein?
corre lá depois para aquele outro canal que começa com Yu, sabe aquele outro canal? Tá, tem 12 vídeos lá para vocês. Vejam o signo solar de vocês, vejam o signo lunar, veja o signo o ascendente. Dá para vocês terem mais 3 cartas, então além dessa, dá para vocês terem mais 3 cartas para vocês terem uma ideia melhor do trabalho dessa semana, tá? Que mais? Amanhã de manhã a gente já vai começar a semana com um oráculo novo, oráculo de Ísis. Maravilhosa a conversa amanhã. Vai se estender um pouquinho mais, porque eu vou contar um pouquinho da história desse oráculo, um pouquinho da história de Ísis. Então não perde a conversa amanhã, que vai estar muito bacana lá no nosso grupo privado. Carta do dia todo dia. E quarta-feira, lá naquela comunidade lá que começa com Yu, a gente vai começar a meditar juntos, tá? Mas eu vou anunciar aqui depois. Depois eu vou voltar, eu vou contar mais pra vocês, tá bom? Gente, se cuidem aí, fiquem bem essa semana. Aproveitem essa semana para colocar a casa em ordem, lua crescente, para chegar na lua cheia assim, ó, tinindo, tá bom, gente? Obrigada demais pela companhia. Fiquem bem, se cuidem aí.